Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Cristo Jesus possa estar no seu coração. Amém? Curve sua cabeça só um momento. Querido Deus e querido Pai, essa noite é uma noite toda especial para nós. Mais uma vez estamos na Tua presença, na Tua casa, imbuídos num propósito de adorar o Senhor, reverenciar a Tua santidade, ouvir a Tua voz. Espírito Santo, que tem sempre estado conosco, que essa noite seja uma noite aprazível, Senhor, à Tua igreja, que possamos ouvi-lo mais uma vez, Senhor, e receber do alto porções que o Senhor tem enviado para as nossas vidas. Fala com os nossos corações, Senhor, cuida dos nossos corações, meu Deus. Protege os Teus filhos, Senhor, aqueles que estão doentes, ó Pai. Visita lá, Senhor, a Tua serva que nesse momento está ali acamada. O Senhor é poderoso para fazer uma poderosa obra, Senhor. Faz algo, Senhor Jesus, conforme o propósito do Teu coração, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, e cremos que o Senhor é poderoso para restabelecer, Senhor, toda sorte e toda saúde da Tua filha, Pai. No nome de Jesus eu oro, Senhor. Oro em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles que estão, Senhor, nesse momento sofrendo por alguma enfermidade. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor é o Jeová que cura, Senhor. O Senhor é o Rafá. Pai, por isso, Deus, nós oramos a Ti essa noite, confiando que o Senhor ouve as nossas orações, crendo que o Senhor é o Deus dessa igreja, cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas, cremos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que imaginamos e pensamos. Cremos na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é doce para as nossas vidas, Senhor, é como o sabor do mel, e nós recebemos nessa noite. Senhor, vem falar conosco, vem falar aos nossos corações e enche a nossa vida de alegria e gozo do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que bom nós estamos aqui mais uma noite. Sinto a falta de alguns irmãos. É bem possível que alguns estejam viajando, é bem possível que alguns estejam doentes, mas nós já oramos e cremos que Deus é poderoso para estar também com esses amados que estão enfermos nessa noite. Amém? Cremos que Deus está aqui e que tem uma palavra reservada para o nosso coração. A palavra que eu vou pregar hoje à noite, ela foi transformadora para a minha vida essa semana. Eu espero que da mesma forma que Deus falou comigo essa semana através dessa palavra, ela possa falar com a sua vida também no dia de hoje. Amém? Você que veio aqui a esse culto, por favor, fique comigo até o final aí, para que você saia desse lugar hoje tremendamente abençoado pelo Senhor. Amém, amados? Você podia dar um pouquinho mais, clarear um pouquinho mais a igreja. Aí, só um pouquinho. Nós viemos hoje na escola bíblica. Por falar na escola bíblica, hein? Meu Deus, o pastor Marcelo está dando um show aí de aula para nós aí na escola bíblica, pelo menos do lado dos adultos, né? Dos jovens. Pastor Samuel, eu não estou acompanhando, mas eu acredito que também tem sido bênção os nossos adolescentes. O pastor Sandro, nós estamos fazendo uma mesma revista, a lição está sendo maravilhosa. Nós temos aprendido muito aqui domingo de manhã. Olha, para quem não está vindo, uma pena, você está perdendo porções maravilhosas do Senhor. E de manhã, não sei o que aconteceu com o pastor Marcelo, de repente, do nada, ele começa a dar spoiler da minha mensagem. Falei assim, ele falou assim, não, porque fulano, tal, e ponto 1, falei, ponto 1, ponto 2, já ia falando, não, opa, parou. Não sei se era a revelação do Espírito, se ele pegou meu tablet escondido, não sei. Eu falei assim, esse cara vai falar a pregação toda aqui, meu? Mas está sendo assim ultimamente aqui, né? A gente não combina nada. E alguém chama isso de coincidência, nós chamamos isso de confirmação, de que realmente Deus tem preparado para as nossas vidas algo maravilhoso. Amém? E hoje eu já virei isso aqui umas 10 vezes e agora parou. Amados, pegue o seu celular, você que tem celular, que gosta de trazer o celular, não é para você acessar nenhum tipo de rede social não, por favor, agora não. Mas faça uma gentileza. Pegue lá onde está sendo compartilhado o culto hoje, na Ibra, e compartilhe o culto para alguém que está lá na sua, que fica bisbilhotando a sua vida, de repente vai ver lá o culto passando e vai falar assim, oh, que legal, tem alguém falando de Deus lá. É uma maneira de evangelizarmos, amém? Depois você, por favor,
Só nesse momento. Aí você desliga. Amém? Tema da mensagem de hoje: um convite para andarmos sobre as águas. Um convite a andar sobre as águas. Acho que é melhor assim. Se quiser anotar aí. E nós vamos basear a palavra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos ler o texto. Mas antes, olhe para o seu irmão do lado da direita e da esquerda. Não pode deixar de fazer isso. Não diga: que bom que você está aqui. Fale isso. Que bom vê-los aqui. Reginaldo, Marlene, que bom vê-los aqui. Que bom vê-los aqui, amados. Que bom vê-los. Vamos acompanhar a leitura todos? Diz assim a palavra: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Coloque outra versão para mim, por favor. Coloque a versão Almeida. Essa não é Almeida, né? Essa é Almeida? É corrigida? Essa aí, ó. É que tem algumas palavras. Essa aqui estava? Não, mudou, não mudou. Ah lá, essa é fiel, tá vendo? O Samuel fica teimando, ele quer saber todas as versões. Ele fica discutindo comigo, eu estou lendo lá, pô. Essa diz assim: logo Jesus compeliu. É que eu gostei daquela ordenou. Essa ordenou a mais forte. Uma anterior a essa. Olha, você pôs todas as versões agora. Obrigou, ordenou, mas é bom, é legal. Diz assim: logo em seguida ele obrigou, ordenou, obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, quando ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele disse: vem. E descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Narrativa conhecida, uma narrativa linda da palavra. Nós vamos debruçar sobre ela essa noite. A mensagem de hoje, ela é baseada em um dos fatos narrados nas Escrituras, muito conhecido. Trata-se de um único homem, pecador, na história da humanidade, a andar sobre as águas. Poderia dizer dois homens, Jesus e Pedro. Acontece que Jesus esteve aqui na terra, viveu 100% como homem, porém a Bíblia afirma que viveu aqui sem cometer pecados. Sendo assim, Pedro é o único homem pecador a conseguir essa façanha de literalmente andar sobre as águas. Não sei se você conhece mais alguém, eu não conheço da história alguém que não seja por ilusionismo, mas literalmente tenha andado pelas águas, a não ser essa pessoa.
O convite a caminhar sobre as águas tem o objetivo de nos fazer entender que para andar com o Senhor Jesus não é uma tarefa simples ou comum, porque Ele vive no sobrenatural. O chamamento dele para nós é nos conduzir a uma vida no sobrenatural, uma vida de plena dependência e confiança nele. O convite a andar pelas águas nessa noite é um convite para nós sairmos da nossa região natural e andarmos numa região sobrenatural. Andar pela fé não é simplesmente acreditar nele, mas provar uma vida de crescimento e amadurecimento e uma vida de experiências sobrenaturais nele. E para isso, envolve todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Esse sistema que nós vivemos nos leva a viver uma vida muito no natural. E essa semana, a palavra que vai ser ministrada falou profundamente ao meu coração e espero que produza também o mesmo efeito no seu coração. O convite que eu faço nessa noite: vamos andar sobre as águas. No verso 22 tem uma exigência de Jesus, por isso que eu fiz questão de pedir aí para colocar várias vezes. A Bíblia diz que logo Jesus, ele ordenou, ele mandou, ele obrigou os seus discípulos a subirem um barco e passarem do outro lado. O pessoal que sabe da navegação sabe, mesmo aqueles discípulos, eles tinham em mente e sabiam que viajar à noite numa embarcação é muito perigoso. Mas foi uma ordem de Jesus. E a primeira observação que eu faço, antes de começar até a pregar, o que Deus colocou no meu coração, é que a obediência a Deus, ela não exime as nossas vidas de passar por tempestades. Você entendeu isso? Muitas pessoas associam a tempestade da vida como desobediência, como negligência. E de fato a Bíblia conta algumas histórias, por exemplo a história de Jonas. Jonas, ele caiu no mar, foi feita uma tempestade, ele foi jogado no mar por causa da sua desobediência. Mas nem tudo é desobediência. Os discípulos, certa feita, estavam com Jesus, e Jesus também, o mar também ficou bravio, e o Senhor acalmou o mar. Jesus estava com eles nesse episódio no barco. Eles temeram, como mais uma vez temeram aqui, mas Jesus estava com eles ali, e Jesus acalmou a tempestade, vocês conhecem a história. Mas ali Jesus quis produzir neles fé, aumentar a fé deles. Mas existem tempestades que o Senhor quer apenas nos ensinar. Ele quer apenas nos conduzir a um crescimento, a nos fazer entender que o reino de Deus não é um mar apenas um mar de calmarias. Às vezes nós passamos por tempestades. E aqui existe uma prova disso, porque os discípulos, eles foram para o barco na obediência a uma voz de um comando. Jesus ordenou que eles pegassem, subissem no barco. Por que Jesus ordenou? Para que eles passassem por um momento. A Bíblia fala que quando Jesus estava orando, o mar estava agitado e o vento era contrário. Ou seja, o mar estava praticamente, para os navegadores, eles estavam sofrendo ali, brigando contra o vento, para que o mar não fosse a pique. E por que às vezes, algumas tempestades nós temos que enfrentar? Por que às vezes nós... E eu disse que foi muito revelador da parte de Deus para a minha vida, porque quando eu li esse texto, Deus foi falando comigo, ao meu coração, sobre isso. Sobre essa... Às vezes eu ordeno para que você suba no mar e você vai passar por tempestades. Então,
Meu irmão, tira da cabeça, muitas vezes, você ficar procurando por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Agora que eu estou levando a vida toda certa, agora que eu estou começando a colocar a minha vida no altar, agora que eu estou evitando certos tipos de pecados, agora que eu estou fazendo isso, por que agora sobrevém isso sobre a minha vida? Então, grave isso. A obediência a Deus não te isenta de passar por tempestades. Coloque isso no seu coração. Eles foram por uma exigência, diz a palavra, ou uma ordem de Jesus. Eles obedeceram, e aqui cabe essa observação. A obediência a Deus não nos exime de passarmos por tempestades. Existe tempestades nas nossas vidas por conta de desobediência, o caso de Jonas, como já foi dito. Existe tempestade para provar a nossa fé, foi no caso dos discípulos com Jesus no barco. E existe tempestades para provocar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado em Deus. E aqui é o caso dessa narrativa de hoje. Deus obrigou eles a irem ao barco para aprenderem alguma coisa, ou para ensinar eles a andarem no sobrenatural. E a primeira lição, ou a primeira observação, sei lá, que eu poderia dizer aqui, o primeiro convite de Jesus a andar sobre o mar já passa pela palavra. Eu queria que, se você gosta de anotar, se você quiser anotar, que para você andar pelas águas, é necessário você descer do barco. Não tem como andar pelas águas sem que você primeiro desça do barco. E o que pode representar esse descer do barco em nossas vidas? Pode ser as coisas que conquistamos, pode ser as coisas que possuímos. Afinal, o barco pode representar algo que você se sinta seguro. Esses dias alguém me perguntou assim, não vou falar quem, está aqui presente, como que a gente pode ser mais espiritual? Eu não respondi nada. Porque sabe, irmãos, é também uma busca minha de querer ser mais espiritual. E às vezes a gente não porque a gente é simplesmente carnal. Não, nós estamos aqui, nós estamos lutando para sermos espirituais. Mas a palavra é reveladora, porque ela nos ensina, ela nos leva a esse conhecimento. O que pode representar o barco em nossas vidas? Pode ser as coisas que conquistamos ou possuímos. Pode ser uma zona de conforto ou uma zona de segurança. O barco é aquilo que nós apoiamos para não afundar. E é exatamente nessa área que Deus quer nos ensinar. Porque sempre vamos querer apoiar em algo que nos dá segurança, que nos cause segurança. Pode ver, as pessoas às vezes, eu confio em Deus. Mas pede para ela abrir mão de algo para ver se ela confia realmente. Pede para ela descer do barco. Quer andar nas águas? Ah, eu quero. Essa noite eu quero andar nas águas. Por quê? Porque Pedro conseguiu andar nas águas. Porque Pedro, ele desceu do barco. O Senhor fala, ele fala assim, Senhor, é o Senhor que está aí? Ele fala assim, sim, sou eu. Se é o Senhor, manda eu ir até contigo. Então, venha. Diz a palavra, e descendo do barco. Primeiro, para começar a querer andar pelas águas, é preciso descer do barco. E eu fico vendo aqui, irmãos, que muitas pessoas gostam de ouvir a palavra, gostam de... eu gostaria tanto de caminhar no sobrenatural, e talvez seja isso que Deus tenha falado muito profundamente no meu coração, porque às vezes nós não entendemos algumas coisas que Deus pede para nós. Nós não abrimos mão de quase nada das nossas vidas, porque nós temos medo. Temos medo de descer do barco, porque imagina, descer do barco representa perigo, descer do barco representa risco, descer do barco representa naufrágio para as nossas vidas. Mas eu fiquei pensando, esse abrir mão, renunciar,
São palavras muito usadas na Bíblia. Você pode pegar a palavra em Mateus, você pode pegar a palavra em Lucas. Você vai ver a palavra sendo muito usada nessa questão da renúncia. Mas tem irmãos que quando vê essa palavra arrepia. Fala assim, pastor, não fala desse assunto não. Tem que renunciar. Isso aí, os crentes de hoje, falar em renúncia, meu irmão, isso é uma palavra quase que um tabu falar sobre essa palavra na igreja nos dias de hoje. Porque ninguém quer renunciar absolutamente nada. A Bíblia fala, e ela fala de um jovem, lembra do jovem? Um jovem rico. Ele questionou a Jesus a respeito de como faria para ser salvo. Depois de Jesus dizer a ele para obedecer os mandamentos, e ele disse que já fazia isso desde a sua infância, Jesus replicou para ele assim, só falta uma coisa você fazer. Pega tudo que você tem, vende ou distribua tudo para os pobres. Dê tudo para os pobres, não é isso que Jesus falou? E o que aconteceu com aquele jovem rico? Vocês que conhecem a Bíblia. Ele simplesmente virou as costas e saiu da presença de Jesus. Agora, vamos fazer aqui, vamos navegar um pouco nos nossos pensamentos. Eu não gosto de falar da palavra conjectura, que tem uns irmãos que gostam muito de usar a palavra zeca, o pessoal gosta muito de usar a palavra, alguns pregadores aí, vamos conjecturar agora. Não, vamos só fazer um exercício de memória aqui, um exercício de mente. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem, irmãos, aquele jovem rico sendo um velho rico. Imagine aquele jovem rico, Samuel, já com, sei lá, seus 90, não sei quantos anos ele viveu, e eu não ouso dizer aqui que os escritores, que os ensinadores falaram que ele viveu tantos anos, eu não tenho isso em mente, também isso não importa. Mas aí acontece que esse jovem rico, ele ficou velho, rico. E eu fico imaginando, esse velho rico, que foi um dia jovem rico, hoje muito rico, e sem forças alguma para poder desfrutar da sua riqueza mais. Talvez quando ele era jovem, ele pensou bem, mas imagine ele velho, sabe, sério mesmo, pensei muito quando o Silvio Santos aí perdeu olha a grana que esse cara conquistou na vida dele. Talvez era mais ou menos o que o jovem rico, que ficou velho rico, viveu também na sua vida. Imagina esse cara com 90 e tantos anos, perto já da sua morte, sem força alguma física, com tanto dinheiro. Eu imagino esse cara no leito dele falando assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu troquei? Eu tive a oportunidade. E eu virei as costas para essa oportunidade. Porque a riqueza era o barco daquele jovem. E eu não sei qual é o teu barco, irmão, que você fica apoiado tanto nele. Mas a verdade é que se você quiser viver o sobrenatural, você vai precisar aprender a descer do barco para entender que Deus, Ele não age no natural, Deus age no sobrenatural. Não sei se você está entendendo, está comigo aqui, amém? Ele virou as costas e saiu da presença de Jesus. Aquele jovem que um dia desfrutou da sua juventude rica, agora já não era tão rico, já não era tão jovem assim. Continuava talvez até mais rico. Mas a Bíblia diz, o que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E perder a sua alma. E aqui eu não quero falar só sobre salvação, eu quero falar sobre muitas coisas que muitas pessoas deixam de viver em Deus, no sobrenatural de Deus, porque não conseguem sair do seu barco. Pessoas que estão presas, seguras a alguma situação dessa. Descer do barco não é um ato de irresponsabilidade. Descer do barco é um ato de fé. Às vezes, pastor, como que vai ser? Como será se eu descer do barco? Esse é o grande segredo das pessoas não conseguirem
entender o que Deus está falando muitas vezes com ela. Nós temos que lembrar sempre que a fé, na verdadeira fé, não opera dúvida. E quando Deus manda você descer do barco, pode descer, Ele é fiel para fazer você navegar ou andar sobre o sobrenatural dele. Mas nós temos dificuldades para isso. O que eu vejo hoje, muitas pessoas apegadas demais. Eu quero dizer uma coisa, não se apegue a nada que Deus tem entregue na sua mão. A tua empresa não é a tua empresa, a tua casa não é a tua casa, o teu carro não é o teu carro. Meu irmão, pense nisso. Tem pessoas que acham, não, pastor, foi tão difícil conquistar as coisas. Foi tão difícil conquistar as coisas, irmão. Você tem que lembrar que quem te fez conquistar alguma coisa chama-se Deus na sua vida. Chama-se Deus na sua vida. Tem pessoas que perdem oportunidades de fazerem algo para Deus, por quê? Porque são apegadas dentro do barco, ficam agarradas ali no barco e não descem de jeito nenhum e querem viver o sobrenatural. Então, um grande convite nessa noite: se você quer andar sobre as águas, você precisa descer do barco. Precisa descer do barco. Aquilo que te causa segurança. Mas, meu Deus, como que vai ser? Como que eu vou viver? Que forma eu vou viver? Essa noite, 3 da madrugada, eu estava orando. E aí eu comecei a encontrar paz no meu coração nessa palavra. Deus, eu vou fazer uma entrega total a Ti. Vou tomar decisões que os homens não têm coragem de tomar, mas eu vou tomar. Porque eu quero confiar na Tua palavra. Sabe por que Pedro foi audacioso? Porque ele teve coragem, não só de entregar o barco, mas também de descer do barco. Porque tem pessoas que elas entregam, mas não abrem mão. E às vezes, irmãos, você tem que entender, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa aprender a entregar a Deus a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor. As suas coisas, o seu futuro, os seus projetos, tudo você tem que entregar nas mãos de Deus. Entregar não é simplesmente dizer eu entrego. Entregar é confiar que Ele é capaz de conduzir você em águas seguras, mesmo se houver tempestades. Meu irmão, viver em paz é isso. É você não se preocupar com o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã você sabe que pertence a Deus. Amém? Se vai faltar, se não vai faltar, Deus conhece o seu pensamento. Aí eu sempre uso aquela frase do salmista: olha, eu já fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Desce do barco, meu irmão. Desce desse barco e você fica apoiado aí. Sabe, eu conheço pessoas que não mudam de vida porque estão apegadas a algumas coisas. Amém? Amém ou não amém? Ah, eu não caso porque minha ex, eu conheço muita história assim, né? A falecida, ela deixou uma aposentadoria e eu não posso casar, senão vou ficar sem aposentadoria, como é que vai ficar? Então ela fica levando uma vida errada segundo a palavra, não em vida errada no relacionamento, mas uma vida errada segundo a palavra, desobedecendo Jesus. Quantas pessoas que vivem assim, apegadas a uma aposentadoria, apegados a alguma coisa que parece que vai faltar. Nossa, meu Deus, o que vai ser de mim? Desce do barco, irmão. Desce do barco essa noite. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Vou falar aqui mais uma vez: desce do barco. Não vou usar a expressão que eu gosto. Desce do barco. Olha para o teu irmão aí e fala assim: ei, desce do barco. Fala para ele. Você sabe você sabe qual é o barco que você tem, meu irmão? Você sabe o barco que você fica segurando ali, agarrado, fala assim: meu Deus, não sai daqui nem. Daqui eu não saio não, pastor. Pode ir. Não vai experimentar andar sobre as águas. Amém? Levante sua mão comigo. Eu sinto de ministrar isso no seu coração, meu irmão. Oh, aleluia.
Não é fácil. Se você entender a palavra de hoje, você vai transformar a sua vida, meu irmão. Você vai sair daqui hoje, simplesmente hoje dizendo: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, aleluia, glória a Deus. Oh, eu não sei o que Deus está pedindo para você, eu não sei o que está faltando para você dar um passo de fé e falar assim: ei, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero ver Deus agindo na minha vida, eu quero ver Deus agindo na minha casa. Mas é preciso, meu irmão, descer do barco, senão não vai acontecer. Não vai acontecer, amém? No nome de Jesus, erga suas duas mãos, bata palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos seguir. Sabe, nesse convite existe uma segunda lição que eu aprendo através dessa palavra, é que o medo sempre vai fazer parte da nossa caminhada. Escute isso, esse é interessante. O medo nunca irá embora. Você vê que quando Jesus chega, ele fala assim, eles ficam com medo, porque eles acham que é um fantasma. E Jesus fala assim: não fiquem atemorizados, não tenham medo. Sou eu. Não é isso que Jesus disse? Mas o medo, ele paralisa. O medo impede a pessoa de, sabe? O que você faz quando você está com muito medo? Você se agarra, a primeira coisa que o medo paralisa. Jesus falou: sou eu, e eles aqui agarrados no barco aqui, com medo. Porque o medo faz a gente se agarrar e a gente fica paralisado, a gente não consegue enxergar muita coisa. Mas o medo, ele faz parte da nossa natureza humana. E Deus sabe disso. Não sei se você sabe, mas eu não fiz questão de contar, mas se você pegar lá no dicionário, você vai ver quantas vezes tem a palavra medo na Bíblia. Em alguns lugares fala que 365 vezes você vai encontrar a palavra não temas, na Bíblia, não temas, na Bíblia. Deus falando não temas. Então Deus sabe que para cada dia que nós vivemos tem uma palavra, não temas, porque nós vamos ter medo. O medo faz parte, o medo paralisa, mas o medo ele anda junto com o crescimento. Porque o crescimento exige risco, exige desafio. O crescimento ele exige confiança, que é totalmente, anda contra o medo. Ao mesmo tempo que nós queremos fazer algo para Deus, vem o medo. Isso é natural. Mas sabendo que o medo faz parte disso, Deus entra com a palavra: ei, não temas, não tenha medo. Mas como não vou ter medo? Eu estou com você. Olha que lindo isso. Irmãos, muitas pessoas são dominadas pelo medo porque só ouvem a voz do medo, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. É claro que cada vez que você vai dar um passo, vai vir uma onda contrária. Foi assim com Pedro, foi assim com os discípulos. Mas o medo faz parte. Quando somos desafiados a andarmos pela fé no sobrenatural, aí automaticamente é natural que venha o medo. O medo de não dar certo, o medo de faltar, o medo de passar vergonha, o medo de ser humilhado. Mas existe um segredo aqui, para não sermos dominados pelo medo. E aí, pastor Marcelo, o senhor quase que revelou o segredo aqui, nessa manhã.
Quando Pedro desceu do barco, diz a palavra, versículo que é o versículo. Coloca o versículo para mim lá, para a gente. Deixa eu pegar aqui em cima. Já acho, já rapidinho. Disse-lhe, versículo 29. Venha, respondeu Jesus. Olha só. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a quem? Em direção a Jesus. Eu fico imaginando que Pedro, olha só, vamos imaginar aqui. Pedro, ele coloca o pé na água e ele olha para Jesus. Sabe aquele filho que olha para o pai quando vai começar a andar? E o pai fala, vem. E o filho, você pode ver, os filhos que começam a andar, ele não olha para lado nenhum, ele olha para o pai e vai lá. Eu vejo Pedro. Ele desce do barco, ele começa a andar em direção a Jesus. Onde estava o olhar dele? Em Jesus. Olha o segredo, irmão. O segredo para que o medo não te domine é o teu olhar não sair de Jesus. Não sair de Jesus. Olha o que o medo faz. Quando que Pedro começa a afundar? Olha o versículo. Porém, quando sentiu a força do vento, quando o vento bateu no peito dele, ele ficou e o que começou a acontecer? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Sabe, aqui é uma lição maravilhosa para nós. Você quer andar sobre o sobrenatural? Pois Deus nos deu uma palavra, pastor Samuel. Você foi usado. Nós vamos abrir igrejas. Nós vamos construir. Em cima da tua palavra, não da minha. Em cima da que Deus te falou. Falei, vamos. Mas foi só falar isso que o vento se levantou. Porque é natural que o vento se levante. Existe oposição contra a obra, meu irmão. Você acha que o vento não vai se levantar? E não vou dizer nem que seja o diabo. O próprio Deus permite que o mar se levante para provar o nosso medo, para ver aonde nós estamos olhando, se é para as ondas ou se é para Ele. Vai acontecer. Mas a gente tem medo. Mas não é culpa do Samuel, não é minha culpa, não é culpa dos irmãos, é culpa do medo. Porque é natural que isso aconteça. Mas se nós não quisermos afundar, mesmo estando dentro do barco, meu irmão, vai ser preciso começar a olhar para o Mestre, para Jesus, para viver o sobrenatural, para provar o crescimento, para viver algo de Deus. Não dá para ficar dentro do barco, escorado no barco. Tem que andar sobre as águas. E andar sobre as águas é risco. Andar sobre as águas é fé. Andar sobre as águas não é confiar em si mesmo, porque não dá para confiar em si mesmo. Tem que confiar naquele que está te chamando para caminhar sobre as águas. Você quer levar uma vida de sobrenatural? Você vai precisar aprender a sair do seu conforto e andar sobre as águas. Se quisermos experimentar como igreja algo sobrenatural de Deus no nosso ministério, não dá para ficarmos simplesmente escorados no nosso conforto. Não vai dar. Vamos precisar sair da nossa zona de conforto. Amém? Ele tirou o olhar de Jesus e começou a afundar. Quando somos desafiados, nós temos medo. Quando Pedro desceu do barco, ele olhava para Jesus. Ele conseguiu andar pelas águas, mas quando ele reparou a força do vento, ele começou a afundar. O segredo é esse: não tirar o olhar de Jesus por nada. Por nada. Porque sempre vamos ser atraídos para olhar para a força do vento. Porque a força do vento, o grilo, é mais forte do que nós. E tudo aquilo que desafia a nossa força, tudo aquilo que desafia aquilo que nós somos, faz termos medo. O que fez aquele povo recuar
e querer voltar para o deserto foi quando eles olharam para os gigantes que já estavam na terra. E quando eles viram, a palavra já diz gigantes, homens que eram maiores do que eles esqueceram toda a promessa e começaram a recuar e querer voltar para o deserto, voltar para o Egito. Às vezes nós olhamos para os grandes que estão à nossa frente e nós automaticamente ficamos com medo, porque nós sabemos que aquilo é mais forte que nós. Uma doença pode ser mais forte do que nós. Uma falta de emprego pode ser mais forte do que nós. Uma falta de recurso pode ser mais forte do que nós. E quando você vê o mar se levantando, o vento soprando, aí a primeira coisa que você começa a ter é medo. Isso não é vergonhoso, porque isso é natural. Por isso que Deus chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés está morto. Josué, o pastor Marcelo disse que era a sombra de Moisés. Aonde estava Moisés, Josué estava presente para ser auxiliar de Moisés, para segurar o braço de Moisés. Mas Deus fala assim para ele: vai começar um novo ciclo na sua história, Josué. Moisés, meu servo, ele está morto. Agora é você que vai conduzir esse povo, Josué. Josué se borrou inteiro de medo. Assim como eu me borraria inteiro de medo. Mas Deus fala assim: coloca Josué primeiro aí, meu irmão. Porque eu falo aqui, eu gosto de provar o que Deus faz na nossa vida, irmão. Capítulo 1 de Josué. Olha o que diz a palavra: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Aí ele vai falando, os limites dessa terra serão os seguintes: o sul, o deserto, e ao norte, os montes, Líbano, o leste, o grande, olha só a promessa, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e todo o oeste, o mar Mediterrâneo. Mas espera um pouquinho, aí ele vai somando isso na cabecinha dele. Deus vai dar tudo isso, mas como que eu vou fazer o povo? Porque ele sabia que ele haveria de enfrentar guerras, gigantes. Mas vai lá, vai vendo que Jesus fala: você nunca será derrotado. Eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, eu nunca vou abandonar você. Meu irmão, olha o que Jesus está dizendo, olha o que Deus está dizendo para ele. Aí ele começa: agora tem uma coisa, seja forte, corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos seus antepassados deles. Aí ele vai repetir: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela por nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Aqui está o segredo. Mas ele sabe que Josué estava com medo. Ele começa: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Mas ele vai falar mais uma vez: lembre-se da minha ordem. Ele está dizendo assim: seja forte, seja corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, não temas, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar aonde você for.
É isso que Deus está falando para você, meu irmão. Você quer vencer? Você tem que ser corajoso, não pode desanimar. Na primeira onda que você vir na sua frente, você tem que acreditar que eu estou contigo. Por isso, não tenha medo. A ordem é essa. Seja corajoso. Não fique paralisado achando que vai dar errado. Não fique paralisado achando que não vai dar certo. Seja crente. Creia em mim, diz a palavra. Quantos estão aqui? Amém? É isso que Deus está falando comigo nessa noite. É isso que Deus me tranquiliza, meu irmão. Quando eu olho para a circunstância, eu fico preocupado. Como vai ser? Eu disse para você que Deus falou comigo, irmão. Não estou aqui dando um recadinho para você, não. Eu não sou homem de recado. Aqui é a palavra de Deus te falando, frente a frente. Você tem que acreditar nisso, irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos para uma terceira visão aqui. Já tá, a hora foi embora. O medo vai sempre fazer parte, amém? Olha outra coisa linda aqui, ó. Para você andar sobre as águas, você vai ter que compreender isso aqui, ó. Olhe, preste atenção nisso. Quem anda sobre as águas sabe administrar o fracasso. Caramba! Quem anda sobre as águas sabe administrar o fracasso. Pedro, ele andou só pelas águas? Acho que Pedro ele é mais falado por aquilo que ele não fez do que ele fez. Todo mundo lembra que ele afundou, porque ele duvidou. E aí, olha assim algumas definições. Fracasso não é um acontecimento, mas fracasso é um julgamento que se faz de certo acontecimento. Quando você olha para uma pessoa, você fala assim, fracassou. Você julga aquilo, acontecimento, como um fracasso. Jonas Salk, ele desenvolveu a vacina para pólio, mas para isso ele tentou mais de 200 vezes. Thomas Edison, ele descobriu a lâmpada, mas para isso ele tentou mais de 2.000 vezes. Tanto um quanto o outro foi perguntado por que eles nunca desistiram da busca para o seu feito. Os dois responderam a mesma coisa: nós nunca tratamos as tentativas como fracasso, mas sempre como um aprimoramento para descobrirmos o que poderia ser feito. E a cada tentativa negativa era lançado fora e era uma nova tentativa. Sabe, irmãos, eu falei aqui para alguns irmãos, eu não tenho uma bola de cristal na mão e eu acredito que ninguém tenha. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe, aqui não tem mãe Diná aqui. Até a mãe Diná já morreu. Tem pessoas que gostam de ler o futuro, mas nós não temos isso nas nossas mãos. Nós precisamos ter fé, irmãos, para caminhar no sobrenatural. Viver nessa terra não é fácil, trabalhar também não é fácil, e viver para o Senhor também não é fácil, se nós não aplicarmos no nosso coração a fé sobrenatural para vivermos sobre isso. Amém? Então, administrar o fracasso é o que Pedro, por exemplo, quanto a Pedro, presta atenção nisso. Pedro, ele vacilou. Sua fé não foi suficiente. Ele não era forte. Embora, dá uma olhada que paradoxo. O único ser humano a andar sobre as águas. Pedro, ele tinha dúvida, ele tinha medo. O medo dele superou o seu olhar para o vento, seu olhar para Jesus, ele olhou para o vento. Ele desviou seu olhar daquilo para o qual ele nunca deveria ter tirado o olho. Sim, mas preste atenção nisso. Mas havia 11 fracassados bem maiores sentados, agarrados no barco.
fracassaram em silêncio. Ninguém percebeu, ninguém comentou sobre eles, não houve nenhuma crítica. Só Pedro conheceu a vergonha de ser exposto e fracassar em público. Todavia, só Pedro conheceu duas coisas: a glória de poder andar sobre as águas e o significado de tentar o que seria impossível sozinho, e teve a oportunidade de ser erguido por Jesus. Ele sabia que teria um braço forte do mestre para levantá-lo. E aqui fica o maior fracasso. Não é afundar nas águas. O pior fracasso é nunca ter coragem de sair do barco. É fácil julgar Pedro. Tenha fé, Pedro. Quando você está dentro do barco, vai com fé, Pedro. Vai, Pedrão. Estou contigo, irmão. Mas dentro do barco é fácil. Agarrado nas cordas do barco é fácil. Vai, Pedrão, estou contigo, Pedro. Ande, caminhe, Pedro. Pedro afunda. Mas Pedro teve a experiência que um único ser humano no mundo teve, de caminhar sobre as águas. Mesmo que por um tempo, ele fez isso. Ele teve essa chance. Meu irmão, por que correr riscos? Por que crescer? Por que plantar outras igrejas? Por que ir a outros povos? O que nós estamos vendo ultimamente, aqui é uma crítica à igreja em geral. A igreja em geral. É muito mais fácil, irmãos, juntar um povo para ficar todo mundo junto na Torre de Babel. Construir uma torre para ficarmos todo mundo junto. É isso que Deus queria do povo dele? Não. Hoje nós estamos fazendo igrejas para 2, 3, 4 mil pessoas reunidas no mesmo lugar. E aí você vai ver, não é crítica e nem inveja. Por favor, não tenha isso como crítica e nem inveja, mas uma realidade. Aí se faz uma igreja com todos os atrativos para atrair pessoas. As pessoas vão para a igreja não por causa de Cristo, nem da sua palavra, nem por causa dos desafios que são apresentados a ela. Ela vai por causa do conforto que a igreja dá para os seus filhos, do conforto que a igreja dá para ele. Ali eu posso aplicar bem meu dízimo, porque estou sendo bem, eu estou vendo lá, tem tudo, que tem tudo. Se quiser tem um cinema, se quiser tem um circo, se quiser tem um palanque, se quiser tem tudo, tem tatame para o pessoal fazer, tem sala para os adolescentes mal criados ficarem jogando lá, para não ficar incomodando, enchendo o saco dos pais. Tem lugar para as crianças, tem parquinho, tem tudo, meu irmão. Tudo que você pensar tem na igreja. A cadeira, você não sabe o que é cadeira, meu irmão. Se você estiver cansado, você pode até tirar um cochilo, o pastor nem liga, tá tudo em paz, ninguém repara que você está lá, ninguém sabe que você existe. São tantas pessoas reunidas no mesmo lugar, num conforto tão maravilhoso. Isso é ficar em cima do barco. Isso é ficar seguro no barco. Mas nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Nunca vai experimentar o que é andar sobre as águas. E o convite nessa noite: vamos andar sobre as águas. Amém? Vamos andar sobre as águas. Sabia que o fracasso ajuda a crescer? E quando você é fracassado, você vai aprender e você vai procurar a crescer naquilo que você foi fracassado, naquilo que você fracassou. E eu estou encerrando aqui, irmão. Para encerrar, quem anda sobre as águas estabelece uma relação profunda com Deus. Jesus ainda procura pessoas que estejam dispostos a saírem do seu barco. A pergunta é: por que correr riscos? Por que
Por quê? Por quê? Acho porque existem algumas razões. E o único jeito de crescer, na verdade, é o caminho para o desenvolvimento de uma fé verdadeira em direção a ser mais espirituais. E aqui é uma alternativa ao tédio e à estagnação que leva a pessoa a definhar e até morrer. Para que crescer é o único jeito. É o único jeito de caminhar sobre as águas. É o único jeito de desenvolver um verdadeiro crescimento. É a maneira de você descobrir seu chamado e segui-lo. É um motivo maior, e sempre será um motivo maior, saber que não é no barco que Jesus está, mas nas águas. Porque Jesus não está no natural, Jesus está no sobrenatural. E se você quer ver realmente uma vida sobrenatural, você vai precisar aprender a andar pelas águas. Amém? O motivo maior é saber disso. E é engraçado, né? É interessante. O Samuel que usava muita palavra engraçada, aí mudou para interessante. Eu também vou usar interessante. O interessante é que os discípulos entenderam que o único que andava com eles no barco e era capaz de andar sobre as águas estava sempre com eles. Tanto é que eles olharam uns para os outros, diz a palavra, e disseram assim: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Sabe, irmão, quando você decide caminhar nas águas, você vai encontrar uma realidade, vai descobrir que o único capaz de fazer você andar pelas águas é aquele que está com você dentro do seu barco, que anda com você todos os dias. Por isso que o Senhor diz: vem ter essa experiência, vem andar no sobrenatural, desça do barquinho que você está, deixa de ficar apegado com essas coisas, tenha fé, não tenha medo, eu estou com você, e você vai caminhar sobre as águas. Amém? Somos propensos a buscar um mundo de conforto, tentamos construir vidas administráveis com um mínimo de segurança e previsibilidade, de forma a manter a ilusão de termos tudo sob nosso controle. Então Deus aparece para nós e transforma tudo. O chamado para sair do barco ou abandonar tudo implica crise, oportunidade, fracasso, muitas vezes medo, outras tantas sofrimento, e de vez em quando a gente passa por certos momentos de angústia. É sempre uma tarefa grande demais para nós. Mas não existe outro modo de crescer na fé e de nos tornarmos parceiros de Deus, se não for através de andarmos com Ele sobre as águas. Nessa noite eu convido você que entrou nessa casa a, por um momento, descer do seu barco e dizer: Senhor, eu confio, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu tomei algumas decisões no meu coração que só Deus sabe. E eu vou fazer acontecer, porque eu sei que Deus está comigo. E no momento certo vou revelar a vocês. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: eu preciso de coragem. Mas Deus não age na incredulidade. Deus só age quando não existe fé. Amém? E se você quiser que Deus haja na sua vida, você vai precisar dar passos de confiança nele. Amém? Amém? Quando Gideão ficou diante do povo, 33 mil homens, é isso que a Bíblia diz? 33 mil homens. Ele disse: com esse povo eu vou vencer os midianitas. Deus falou assim: é muito. Fala para os medrosos,
Fala para os covardes. Fale assim: quem tiver com medo, volta para casa. Está com medo? Vai para sua casa. Não quero um medroso aqui. Gideão falou assim: aqui tudo corajoso, Senhor. Você está doido? Vou falar, quer ver? De quem tiver aqui, tiver com medo, cair fora. Volta para casa. 22.000 voltou para casa. Tinha mais medroso do que gente corajosa ali. Gideão falou assim: nós vamos vencer, 10.000, tudo corajoso aqui. Deus falou: não, tem muito aí que tem coragem, mas não tem foco nenhum. Não tem foco nenhum. Vamos fazer um teste aí. Só eu e você. Manda eles beber água no rio lá. Quem beber água que nem um cão, você para. Aquele que colocar a mãozinha na boca, sabe? Os frutinha não serve. Sobrou quanto? 300 homens. 300 homens. Deixa eu falar para a igreja aqui. O que Deus tem para nós, irmãos, não necessita essa casa estar cheia. O que Deus tem para nós não se necessita essa casa depender de recurso de ninguém. Nós não precisamos apelar para ninguém, não. Está faltando sim alguma coisa em nós. Está faltando valentia. Está faltando coragem. E aqui não é para te ofender, nem para deixar você triste. Não, irmão. Se o seu coração estiver triste, aí é você e Deus. É que é para você se levantar como valente, porque Deus te escolheu para ser um dos 300. E é com esse 300 que nós vamos vencer os midianitas. É com esse 300 que Deus vai fazer a gente conquistar muitas coisas. Porque nós não dependemos de recurso nosso. Nós dependemos de recursos do Senhor. E se o Senhor está no nosso meio, não temas. Porque Ele fará prosperar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Quantos creem no nome de Jesus? Meu amado, essa pregação teria que levantar você, não te derrubar. Fazer você sair daqui hoje: eu sou um dos 300, meu. Que bênção. Eu sou um dos guerreiros que Deus levantou. E é isso que o Senhor quer fazer essa noite. Fazer você crescer na fé. Fazer você desenvolver um relacionamento maior com Ele. Fazer você sair do seu barco. Fazer você andar pelas águas e experimentar o sobrenatural de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério. É o que Deus quer fazer aqui nessa noite, amém? Feche os seus olhos, são 9 horas. Oh Deus maravilhoso, oh Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, de ministrar a Tua palavra, de poder erguer a minha voz e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, em quem eu confio. O Senhor é o Deus, Pai, em que nós depositamos toda a nossa esperança e confiança. Que o Teu amor, que a Tua graça possa superabundar sobre essa casa, e que os Teus filhos entendam, Senhor, que vale a pena andar sobre as ondas, sobre as águas, aonde o Senhor está. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,